Roda a vinheta. Eleições 2022. E olha só, gente, com um tom bem religioso e alguns discursos voltados para a luta contra a fome, o ex-presidente e candidato ao Palácio do Planalto, Luiz Inácio Lula da Silva, tem demonstrado muito vigor durante as suas viagens pelo país. Depois de visitar ontem uma série de complexos de favelas na capital fluminense, Lula viajou para Salvador e hoje cumpriu vários outros compromissos de campanha, tanto em Sergipe quanto em Alagoas. A constante lembrança de que está com 76 anos é uma das marcas da disputa de Lula pelo retorno à presidência da República. O atual presidente Jair Bolsonaro reforçou sua posição como católico e falou da primeira-dama, Michele Bolsonaro, como um exemplo de cristã evangélica. Anunciou ainda que o governo federal vai desonerar a folha de pagamento da área da saúde e que já sugeriu, inclusive, essa proposta ao ministro Paulo Guedes. Mais adiante no discurso, Bolsonaro disse que pretende manter Paulo Guedes caso vença a disputa pelo próximo mandato presidencial, mas que ainda não tem certeza se o economista de 73 anos gostaria de permanecer no cargo por causa da idade. As declarações de Bolsonaro nos levam, inclusive, ao tema da nossa enquete de hoje, que eu vou abrir agora no portal da Jovem Pan News para você correr no site da PAN, votar, participar. Se Bolsonaro vencer a eleição, na sua opinião, Paulo Guedes merece permanecer no Ministério da Economia, no governo federal? 92,92% acha que sim, 7,08% acha que não. Os primeiros votos, 113 votos aí em menos de 3 minutinhos de programa, então corre lá no site da PAN, dá a sua opinião. Ao longo do programa eu trago aqui o resultado parcial. Deixa eu conversar com o nosso time. Sejam todos muito bem-vindos. Rodrigo Constantino, nossa Cristina Grêmio já por aqui, Serrão, Piperno. Piperno, eu vou começar por você hoje, buscando entender a importância do Paulo Guedes num eventual segundo mandato de Bolsonaro. Paulo, boa tarde aos colegas. É claro que o ministro Paulo Guedes, o ex-posto Ipiranga, já não tem os mesmos poderes de antes, né? O seu ministério ficou menor, algumas atribuições foram esvaziadas, até porque o presidente, inclusive, teve que fatiar um pouco, uma parte do que era inicialmente, né, todo o latifúndio que o ministro Paulo Guedes comandava, para até fazer com que os demais aliados tivessem alguns agrados. Mas ele é indiscutivelmente alguém muito importante para o presidente Bolsonaro, embora também já não seja mais digamos, o mesmo executor de políticas, como deixou, inclusive, muito bem claro recentemente o Arthur Lira, né, dizendo que não, que agora, enfim, na verdade, a destinação orçamentária teria que passar pela Casa Civil por Ciro Nogueira, e aí o Paulo Guedes era quase que meramente um repassador disso. Parte das atribuições dele foram terceirizadas, mas, sem dúvida nenhuma, ele continua sendo o formulador das políticas aí do governo Bolsonaro, para bem ou para mal, né? E não é lá um case de sucesso. Aliás, o Estado de São Paulo traz hoje mais um editorial tratando exatamente disso, mostrando que o Brasil, apesar do discurso oficial da economia bombando, superaquecido e tal, mesmo assim, em 2022, o Brasil ainda crescerá, provavelmente, abaixo da média mundial. Mas, para o governo Bolsonaro, isso está bom demais. Constantino, ótima tarde para você. Eu queria um pouco da sua avaliação sobre esse trabalho do Paulo Guedes e a importância eleitoral que ele tem hoje. Boa tarde a todos. Paulo Guedes é, de longe, o melhor ministro da economia que o Brasil já teve. E o responsável pela recuperação em V da nossa economia e de várias outras mudanças que preparam o ambiente para um crescimento enorme e sustentável à frente. Aliás, como o próprio ministro disse, o Brasil está condenado a crescer. Hoje tem analistas até falando que se o ladrão voltar à cena do crime, né, ele vai pegar uma joia lapidada. Né, essa é a expressão utilizada. Quer dizer, o Paulo Guedes ajudou, junto com o governo Bolsonaro, a lapidar a joia Brasil. Né? Como? Preparando o terreno. Eu dou um exemplo aqui com alguém insuspeito, né, um tucano, um dos que restaram aí com decência, o deputado Carlos Sampaio, que diz: somente nos últimos anos o PT votou contra reforma da Previdência,
marco do saneamento, marco das ferrovias, fim do imposto sindical, fim das saidinhas para presos, redução da maioridade penal, redução de impostos e privatizações. Repare que quase todas as pautas são da área econômica, tirando uma ou outra de segurança. Para o PT, quanto pior, melhor, conclui o Tucano. E o Paulo Guedes foi o grande idealizador dessas agendas de reforma. Né? Foi ele com a sua equipe que fizeram isso e muito mais, né? Redução da burocracia, entrada do Brasil na OCDE, preparando esse terreno todo de reformas e muito, muito mais. Então, eu fico pensando quem é que pode ter saudade de Guido Mantega ou de Aloysio Mercadante vendo uma gestão como a do Paulo Guedes. Paulo Guedes, às vezes, perde a paciência, é comum, é humano, né? Vendo esses analistas todos, essas análises todas patéticas de torcedores do contra, né? E o próprio FMI, que só faz errar, né? Então, os abutres vêm prevendo o pior para o Brasil desde o começo. E a verdade verdadeira é que o Brasil vai muito bem e vai se recuperando muito bem, apesar de lockdown, apesar das sabotagens, dos boicotes e da torcida do contra. Para fechar, Paulo, vale destacar o seguinte, né? O Brasil vai crescer mais de 3% esse ano e a inflação já está abaixo de 7%. Comparem isso com um país vizinho que adotou as políticas lulistas, né, que tinha no poder e tem no poder alguém que defende Lula e que é defendido por Lula, ou seja, que fez aquilo que o Lula quer fazer no Brasil. A Argentina. Está lá o resultado, inflação de mais de 100%. Explica essa permanência ou não do Paulo Guedes no Ministério da Economia. Saudações, meus amigos, meus amados haters. Essa história de idade, que o Paulo Guedes vai sair por causa da idade, não é bem por aí, não. Paulo Guedes, se tiver que sair, e pode sair, é porque ele já não é imprescindível. Ele entregou o que tinha que entregar, ele fez um trabalho sério na condução da economia brasileira, então ele pode ser substituído por gente da equipe dele, que está ali, pronta para assumir. Tem gente já no aquecimento para isso. Então, o que Bolsonaro está fazendo é já uma sinalização de que se ele continuar vencendo aí a reeleição, pode substituir o Paulo Guedes e que isso não vai causar traumas perante o mercado. É isso. Negócio de idade quer dizer nada. É igual o Lula, utilizando o argumento dele aí para a idade. Agora eu sou o velhinho bacana que vai voltar, o velhinho socialista, né? O Zé Dirceu é que sabe o que é esse socialismo, o que é esse petismo, ele tem reafirmado isso com toda clareza. E Lula tem usado aí os símbolos da malandragem. Está usando aí a camisinha de tem 4 bolsos, a camisa socialista tradicional, branca, para dizer que ali, o Foro de São Paulo está presente. E ontem não foi à toa que ele usou lá no Rio de Janeiro, no Complexo do Alemão, o bonezinho CPX. CPX tem vários significados. Pode ser complexo, como alguns já estão traduzindo, mas pode ser cupincha, companheiro, amigo, pode ter vários significados e alguns desses significados são dados no mundo do crime. Então, aquele recado de ontem não é que o Lula tenha dito eu sou criminoso, não. Lula disse, o recado que ele mandou é: Bolsonaro, se você não aceitar o resultado da eleição, se eventualmente eu ganhar, a turma do CPX é com ela com quem você vai ter que lidar. O recado de ontem foi esse. Então, vejam bem, esse é o papo no velhinho. Bote fé no velhinho, o velhinho é demais. Se lembra? Essa era a música do Ulisses Guimarães, né? Quando ele foi candidato pela primeira vez à presidência da República. O velhinho agora é outro, hein? O velhinho é o homem da ideia velha, ultrapassada, retrógrada, do socialismo capimunista tupiniquim. Cris, ótima tarde para você. Eu quero entender um pouco sobre esse aspecto eleitoral que envolve o Paulo Guedes, né? Principalmente com a classe média, a classe mais abastada da sociedade. Como é que você enxerga isso para que o presidente possa reverter uma certa desvantagem em alguns lugares específicos? Oi, Paulo. Boa tarde a você, colegas de bancada e também a nossa audiência. Eu não vejo que seja um recado para a classe média desgostosa, não. Eu acho que a classe média sabe muito bem quais são as duas cartas do baralho que a gente tem na mesa. O que eu acho, a gente tem ouvido, inclusive, de outros integrantes do governo, e não é de hoje,
que o ministro Paulo Guedes não precisaria estar no governo. Ele não precisava disso para o seu currículo. Ele não precisava do dinheiro público para melhorar seu saldo bancário. Pelo contrário, era um empresário já muito bem sucedido fora do serviço público e que resolveu doar-se ao país. Ele aceitou o desafio de doar-se ao país. Então, obviamente, que uma pessoa que vem e enfrenta o que ele enfrentou, enfrenta essa horda, essa imprensa militante raivosa, essa militância de esquerda que baba ódio, que fala que os outros são gabinete de ódio, que os outros formam milícias digitais, quando na verdade é ela própria que tem essas práticas. Ele enfrentou tudo isso, e vamos lembrar lá no início do governo, acho que ainda estava no governo de transição, ele já era pressionado por aqueles jornalistas, ativistas ali ainda se fingindo, né, serem imparciais, cobrando questões de relacionamento com o Mercosul e tal, até que ele perde a paciência, uma hora aquilo vira 2 semanas de manchete. Depois, num outro momento do governo, ele é chamado ao Congresso, vai respeitosamente prestar satisfações e é desafiado pelo filho do José Dirceu, chamado de tchutchuca, debochado ali, um ministro da economia, uma pessoa que está lutando ali para botar as contas em dia de um país arruinado pela maior recessão da história, provocada pela péssima gestão e pela roubalheira dos governos petistas, e ele enfrenta ali, aí porque perde um pouco a paciência e também responde à altura ali naquele momento, mais 1 mês, 2 meses de manchetes contra ele. Então, eu acho que tanto o presidente Bolsonaro quanto outros integrantes do governo sabem que pode haver por parte do ministro, eventualmente até já houve alguma conversa, de uma possível recusa para continuar enfrentando mais 4 anos, porque a gente sabe, né? A gente sabe da raiva em dobro, em triplo, em quádruplo que vai vir da esquerda se o presidente Bolsonaro for reeleito e tudo caminha para isso, né? As projeções aí estão mostrando um aumento das preferências do eleitorado em votar em Jair Bolsonaro e um aumento da rejeição ao ex-presidente Lula, ao passo em que o contrário não ocorre. Então, eu acho que talvez tenha sido uma sinalização de que isso pode vir a acontecer. Não necessariamente vai acontecer, mas se acontecer, que não se surpreendam. Olha, já foi dito lá na época do segundo turno da campanha. E aí a gente pode reforçar, eu posso reforçar com o que o próprio Rodrigo disse aí, há outros integrantes capacitados da própria equipe econômica do governo que poderiam assumir o lugar de Paulo Guedes, garantindo a mesma tranquilidade ao mercado, à classe média, às classes baixas, às classes altas, a quem quer que seja. Vou citar só um nome aqui, Adolfo Saxida, que atualmente é ministro das Minas e Energia, tocou toda essa crise da Petrobras aí à frente do ministério e que fez antes parte da equipe de Paulo Guedes, aliás, prestando um serviço brilhante na área econômica. Mas tem vários nomes ali, outras pessoas que eu tenho para mim que são altamente gabaritadas. Enquanto o outro lado, o oponente, recusa-se, está cercado de economistas, né? Os economistas do Plano Real, e recusa-se a apresentar um nome sequer para a sociedade, para o eleitorado. Então, eu acho que é mais ou menos por aí a intenção do presidente Bolsonaro ao trazer esse assunto à tona durante a campanha. Muito bem. Piperno, deixa eu te fazer uma colocação aqui, eu quero muito ouvir a sua opinião. Paulo Guedes tem mais de 70 anos. Mas o nosso querido Rodrigo Constantino, que é economista, aliás, dos mais qualificados possível, tem menos de 50. Seria um bom nome aí para o Ministério da Economia, na sua visão? O Paulo virou agora, enfim, programa de humor. Por quê? Porque se o Constantino for para lá, o Piperno vai ser o assessor de imprensa dele. Por essa lógica que o Paulo Matias está armando aí. Prefere Conceição Tavares, prefere Guido Mantega, que essa turma que provou o seu serviço ao Brasil. Não, exatamente, a turma, parte da turma. Mas eu não tenho nenhum interesse, fique tranquilo, viu, Piperno? Não, ufa, quer dizer, desse mal o Brasil tá livre, então. Ufa, essa já é a melhor notícia dessa quinta-feira. Ele prefere continuar com você aqui, Piperno. Eu vou falar um negócio, eu prefiro voltar a crescer bastante, como aconteceu até 2010. Mas muito menos do que os países emergentes? Não, mais do que a média mundial. Mais do que a média mundial. Você sempre faz esse recorte. Não, tinha um fenômeno ali do crescimento da China, das commodities. A China levava... Os emergentes cresceram muito mais que o Brasil na era Lula. A China elevava a média dos emergentes. A China e a Índia. Agora, na média mundial... Porque existe um outro pedaço do mundo, né, Constantino? Que não são apenas China e Índia. Não, mas se considerar os países exportadores de commodities. Se considerar o mundo todo,
aí a nossa média foi bastante satisfatória, para não dizer até um pouquinho acima disso aí. Você tem esses números, você sabe disso. Agora, sobre algumas coisas que a Cristina citou, queria só fazer algumas observações em relação ao suposto aumento das preferências aí pelo presidente Bolsonaro. Não foi o que aconteceu, não foi o que mostraram, inclusive, todas as pesquisas, quase todas as pesquisas. As pesquisas não valem, não entra segunda-feira. Mas então, que número que você tem para testar que aumentou a preferência? Eu estou vendo o mercado financeiro. Salvador ontem. Então o mercado financeiro. Meus olhos enxergam. Por exemplo, Salvador ontem, que foi aquela coisa monumental. Reduto, eu diria que petista, hoje, inclusive, o maior reduto petista do Brasil. A Genial Quest. Mas até outro dia não tinha petista nem lá. Enfim, de repente, é porque é a principal capital. Mas você sabe que tem uns aí dizendo que ganham R$150, né, pra ir. Tá circulando vídeo. Mas então eu vou te falar um negócio. Deixaram o PIB inteiro lá pelo tanto de gente que foi, né? Não era tanta gente. Olha, não era? Não era tanta gente alguns assim, quilômetros. Você viu as imagens. Você viu os vídeos e tal. A grande manifestação desse segundo turno. Agora, eu queria dizer, por exemplo, o Lula tem dinheiro que sobra pra pagar essa turma. Então, mas aí que tá o negócio, né? Acho que deixaram o PIB inteiro lá, mas tudo bem. Até porque, Constantino, as urnas já mostraram lá, principalmente, né, como é que é esse resultado. Por sinal, de acordo com o levantamento de Genial Quest divulgado hoje, e eles inclusive chegaram até a inovar na metodologia aí, até para tentar apurar com maior nitidez a questão das abstenções, o Nordeste aumentou ainda o percentual já enorme conferido ao ex-presidente Lula no primeiro turno. Fala, Constantino. Não, tem que ver Roraima, por exemplo. Agora, Bahia realmente é um reduto lulista e mesmo assim, até aqui, ele não tinha conseguido fazer um comício razoável, né? E agora eles estão se vangloriando disso, sendo que circula imagens de gente mostrando que ganhou R$150 e reclamando que ainda levou calote dos organizadores. Porque assim funciona o PT, né? Uma quadrilha que a pergunta fica no ar até agora sem resposta. Quem foi que autorizou a subida do ex-presidiário Lula ao Morro do Alemão? Quem? Porque será que o Bolsonaro consegue ir lá fazer comício? Eu acho que não, né? Eu sei que o Fachin proibiu polícia, proibiu operação aérea e tudo mais nas favelas cariocas. Mas o Lula conseguiu um passe livre ali para botar boné que leva, inclusive, as siglas que estão impressas também nos fuzis desses traficantes, né? Então, o recado está dado, aí como disse o Serrão, né? O Brasil nunca esteve tão dividido. Ontem foi Dia das Crianças, é isso, né? Polícia e ladrão. Quem quer estar do lado do ladrão é isso aí. Na área econômica vai trazer de volta a turma toda dos desenvolvimentistas que destruíram a economia brasileira. Sem pandemia e sem guerra, a economia caiu 7 pontos percentuais em 2 anos. Em 2 anos, né? Foi a maior recessão da história do Brasil. Quem tem Lula e Dilma não precisa de pandemia, né, para destruir nada. Enquanto que do outro lado tem polícia, tem gente que defende trabalhador honesto, tem gente que defende redução de imposto, fim do nefasto imposto sindical, né, fim de mamatas para artistas decadentes e por aí vai. Então, nunca teve tão dividida a nação e tão clara a divisão. Ninguém vai poder alegar ignorância depois, esse que é o ponto. O Sted está avisando, está dando um recado. É que o Piperno tampa o ouvido nessas horas, mas o Sted está gritando. Se o Lula vencer, nós vamos voltar com os movimentos, né? Ou seja, as invasões que sumiram, desapareceram no governo atual. A criminalidade, a taxa de homicídio caiu 30% nesse governo. Tem gente querendo voltar a ver mais gente morrendo no Brasil. Tudo bem, está aí o exemplo da Argentina. Então, as opções estão na mesa, as cartas estão dadas. E cada um vai fazer suas escolhas. Vamos ver agora. Mesmo assim, nunca se viu uma eleição tão manipulada. Eu sei que é pauta aí, daqui a pouco a gente vai falar disso, mas o que o TSE tem feito é algo realmente assustador. Muito bem. Você me pediu, Piperno, por favor? Pedi. Aliás, temos também o establishment seletivo, porque de vez em quando o establishment apoia o Lula, porque os bancos, porque os grandes empresários, porque não sei o quê. Agora não. Agora temos o establishment que já aponta que o Lula seria nefasto, isso, aquilo. Mas quando o Constantino citou o Morro do Alemão, e a população dessa região deve estar um pouco chateada com ele, como aliás a de Belfort Roxo. Eles querem libertação dos traficantes. Exatamente. Você acha que não? Você acha que eles estão satisfeitos com os traficantes no comando? Ontem eu fiz aqui uma promessa. Ontem aqui, eu tinha prometido para os
amigos, que ia trazer, ia colocar em rede social, então já está no Twitter, um depoimento que, enfim, uma manifestação, um discurso que o presidente Bolsonaro fez na Câmara dos Deputados, quando então deputado, em 2008, sobre as milícias. O link está lá. Mas o que isso tem a ver com quem comanda o complexo alemão? Não, porque aí que está o negócio. O povo tem a ver com isso. Não, eu vou chegar lá. Lá. Deixa eu só molhar o bico aqui. O povo autorizou Lula a subir, Deixa eu só molhar o bico aqui. Você não vai dizer isso. Querem atacar o miliciano que passou a ser o símbolo da maldade e pior do que os traficantes. Aí ele vai e aí prossegue com toda a defesa dos milicianos, das milícias. Época, né, no começo. Tá lá, o link tá lá. Eu pus inteiro para quem quiser ler. E, aliás, ele começa atacando o Freixo, porque o Freixo tinha sido a estrela daquela CPI das milícias do Rio. Então, isso não era uma novidade. Nessa época, eles já tinham condecorado lá o policial Adriano, essa coisa toda. Eu estou chamando a atenção para isso aqui, porque nesses dias, ontem, anteontem, algum jornal, acho que o Globo talvez, publicou uma longa matéria mostrando que o presidente Bolsonaro ganhou de goleada em todas as regiões do Rio de Janeiro que são dominadas pelas milícias. Então tem lá Rio das Pedras, Jacarepaguá... Você vai voltar à questão... Várias regiões. Onde tem o domínio de miliciano, por um passe de mágica, tem mais voto para o presidente Bolsonaro. Tá. E o traficante do alemão? E o Comando Vermelho, que não é Comando Verde Amarelo? Por favor. E foi que autorizou Lula a ir lá? Foi o povo do alemão? Foi o povo? Peraí, Piperno, mais uma pergunta, você já responde tudo. Essa aqui é de uma seguidora minha, mas eu já tinha ouvido essa pergunta várias vezes aqui nas redes sociais. Cris, uma pergunta que precisa ser feita. Aliás, um seguidor é o Marcos Benter, tá? Uma pergunta que precisa ser feita. Em sua passagem ontem pelo Complexo do Alemão, o candidato extravasor de caixa d'água pediu para o povo entregar as armas? Falou ao menos em desarmamento? Estou curioso aqui, eu também gostaria de saber. Olha, Cristina, não vi o discurso todo, não sei se falou em desarmamento, porque isso ele fala toda hora. Confesso para você. Só não fala quando está no isso é irrelevante, isso ele fala toda hora, em desarmamento. Ele falou mal da polícia. Verdade, né? Ele falou mal da polícia. Ele não fala mal da polícia. Por favor, chama o VAR. Olha, tem que chamar o VAR, porque aquele episódio de ontem, eu repito, foi de extrema gravidade política. Só quem não quiser enxergar, não vai enxergar. O presidente Lula teve, sim, com elementos que não são elementos do bem. Então, esse é o ponto direto, conclusivo, que tem que ser decidido pelo eleitor. O eleitor é que vai decidir se ele quer o Brasil bandido ou se ele quer um Brasil diferente da segurança e da honestidade. Ponto, é isso, acabou. Não tem outra história.